Essa arte adoecedora que, após uma longa série de séculos, está solidamente estabelecida, com direito e poder de dispor da vida e da morte dos doentes, segundo o seu bel prazer, arbítrio, a bel prazer e arbítrio, e que reduziu o período de vida de mais pessoas do que as mais mortíferas das guerras jamais o fez, tornando milhares de doentes mais doentes e mais miseráveis do que estavam inicialmente. Tal alopatia eu elucidei mais detalhadamente na introdução das edições anteriores desse livro. Então, durante a introdução, ele vai fazer uma série de comentários sobre a medicina daquela época. É bom a gente conhecer a história das épocas passadas, como que eram os processos, como que as pessoas adoeciam, como que eram tratadas. Às vezes a gente assusta, mas eram desse jeito. Olha que coisa horrível. Era desse jeito, passou lá atrás. Então, dentro daquele cenário, o Hahnemann surgiu trazendo uma nova proposta. E nessa nova proposta, as pessoas deveriam procurar se tratar de uma forma diferenciada. De uma forma que a doença fosse eliminada sem grandes tormentos, sem grandes sofrimentos e realmente recuperasse a saúde. Hahnemann foi arduamente criticado, arduamente perseguido, ferrenhamente perseguido, mas deixou um legado para a humanidade, que um dia nós iremos entender. Logicamente que hoje nem todo mundo aceita o tratamento homeopático, nem todo mundo compreende o tratamento homeopático, mas um dia a homeopatia será eu acredito, será uma condição unânime de aceitação. É o processo de evolução do planeta. Agora exporei somente seu lado oposto, a verdadeira arte de curar, descoberta por mim atualmente, um tratado um tanto aperfeiçoado. Com ela, a homeopatia, as coisas são completamente diferentes. Com ela, a homeopatia, as coisas são completamente diferentes. Ela pode facilmente convencer a todos que têm capacidade de reflexão que as doenças dos homens nunca repousam sobre qualquer substância, qualquer acridade, isto é. Então ele está mostrando para nós que a visão da homeopatia é muito diferente e que ela vê as coisas de uma forma mais transcendente, que pode ser resolvida de uma forma também mais natural, de uma forma que nós busquemos estabelecer um padrão de tratamento que nos leva a estarmos voltados para um objetivo maior, que é restabelecer a saúde, mas dentro de uma lógica, dentro de uma sequência de fatos, dentro de um conjunto de possibilidades raciocinadas sobre uma filosofia que está estruturada para que você entenda como que a homeopatia age, como que ela funciona e como que ela vai tratar as pessoas, passo a passo, para que todos nós possamos, então, entender de uma forma bem racional qual a melhor forma de tratar cada um de nós. Claro, desde que a pessoa aceite, concorde em se tratar com homeopatia e tente entender o processo de tratamento com homeopatia. Qualquer matéria mórbida, qualquer matéria mórbida, mas são unicamente perturbações imateriais, dinâmicas, da força imaterial que anima o corpo humano, o princípio vital, a força vital, que nós chamamos de corpos sutis, no espiritismo chama de perispírito, e em outras teorias espiritualistas vamos se chamar também de corpo etéreo. Nessa estrutura psíquica é que está a doença. Portanto, o remédio deve ser o mais energético possível para interferir e agir nessa estrutura psíquica. A homeopatia sabe que uma cura somente pode produzir-se através da reação da força vital contra o medicamento apropriado, sendo tal cura tanto mais segura e mais rápida quanto mais a força vital prevalecer no doente. Esse fator é extremamente importante. Então a homeopatia, deixa eu voltar só um tiquinho aqui. Essas matérias mórbidas que possam existir, elas são imateriais, são dinâmicas. Elas estão na força que anima o corpo físico, que também é imaterial, é a dinâmica chamada princípio vital ou força vital, corpo sutil, perispírito, corpo etéreo. Corpo quântico hoje também está na moda falar. A homeopatia sabe que uma cura que vai produzir, ela tem que alterar essas reações psíquicas da pessoa.
Então, ao tomar um remédio homeopático, as suas reações psíquicas estarão se modificando. Se você odiava à toa, se você brigava à toa, você vai parar de brigar, você vai parar de odiar. Você vai adquirir novos padrões de entendimento, novos padrões de raciocínio e vai vivenciar, então, uma nova realidade para você. Caso você não faça essas mudanças, das duas uma, o remédio não está perfeitamente ajustado à sua personalidade, ou você é aquela pessoa que dá um passo para frente e dois para trás, um para frente e dois para trás, ou tem uma interferência externa. As interferências externas podem ser físicas ou psíquicas. As interferências físicas, algum tipo de alimentação, a poluição do ambiente que você trabalha, onde você mora, que tipo de condições de vida que você tem. As alterações psíquicas podem ser influência de espíritos, lógico que existem as influências de espíritos, pode ser o ambiente de estressante, de picuinhas no ambiente de trabalho, notícias ruins o tempo todo e a pessoa com medo, ou seja, vai ter uma infinidade de possibilidades que a serem avaliadas. Mas é importante que o homeopata e o cliente saibam sentar e fazer as avaliações. E aí o remédio bem ajustado vai propiciar a pessoa que ela reaja bem estando naquela situação e que ela tenha condições de enfrentar aquelas adversidades com a maior naturalidade possível e sair buscando a vitória final. Por essa razão, a homeopatia evita mesmo o mínimo enfraquecimento e também, tanto quanto possível, toda excitação da dor. Pois até a dor tira as forças servindo-se apenas de medicamentos cujo poder de alterar e transformar dinamicamente o estado de saúde da saúde, ela conheça exatamente. Portanto, quando se fala de tomar homeopatia, ela vai estar sempre fortalecendo a pessoa, dando mais energia vital para a pessoa, dando melhores condições, melhorando as condições dos órgãos internos, para que a pessoa, então, tenha condições de enfrentar as adversidades e superar aquelas doenças que estavam incomodando ela. Mas tudo vai fazendo uma transformação dinâmica. Vai mudando o mental, vai mudando o emocional, que por conseguinte muda também o físico. Portanto, é um conjunto de situações que se modificam para que a resposta final seja para que a pessoa tenha uma melhor condição de saúde. Isso é fundamental que a gente entenda. Isso é fundamental que a gente passe a raciocinar para que a gente tenha as melhores respostas aos tratamentos que a gente se propõe a fazer. E se não entender isso, não tem importância, o remédio vai fazendo você se modificar paulatinamente, gradativamente, para que você chegue a esse resultado final. Escolhendo um cujas forças modificadoras, a doença medicamentosa, são capazes de remover a doença natural existente, por uma semelhança com ela. Simplesmente, similibus, simplesmente ministrando o mesmo em pequenas doses, tão pequenas que, sem causar dor ou enfraquecimento, são simplesmente suficientes justamente para remover o mal natural. O mal natural. Isso é importante que a gente entenda. Se for um mal artificial, tem que tirar aquela substância artificial que está se fazendo mal. Então, a homeopatia, ela vai, através do remédio escolhido pela similitude, ele vai evitar, vai criar uma espécie de doença semelhante à que a pessoa tem, só que mais forte. Mas ela é artificial. Então, ela foi lá, ajudou a pessoa, ou ensinou o perispírito da pessoa, o corpo sutil da pessoa a se tratar. E ao se tratar, então ela joga aquela doença fora e ele recupera a saúde. Ah, mas está muito abstrato, então vamos lá. Escolhendo um remédio cuja força modificadora, que ele chama de doença medicamentosa ou força curativa, são capazes de remover a doença natural existente por uma semelhança com ela. Então você tomou remédio que, se uma pessoa saudável tomar, adquire as mesmas doenças que você está, tanto no físico, mental e emocional. Igualzinho. Se você tomar esse remédio que adoeceu o João, ele vai te curar. Ponto. Simplesmente ministrando, mesmo em pequenas doses, tão pequenas que, sem causar dor ou enfraquecimento, são simplesmente suficientes, justamente para remover o mal natural. Portanto, essa forma de adoecer, essa forma que está lá
mostrando para você que é extremamente psíquica, extremamente subjetiva, o remédio chega por doses muito diluídas. Por exemplo, um CH12 já não tem mais matéria química, só energia daquela substância que foi feito o remédio. E vai fazer um efeito muito intenso para mudar o mental da pessoa. Portanto, essa mudança que vai fazer com que a gente recupere a saúde. Consequentemente, a doença natural é extinta sem o mínimo debilitamento, sem martírios e sofrimento, e o doente já durante a convalescença fortalece-se, ficando assim curado. Um exemplo típico é da dengue. A pessoa com dengue, ela toma o remédio apropriado à dengue, que normalmente é o patório, crotalos horridos, fósforos, que fazem às vezes até os 3, um de manhã, outro de tarde e de noite. Ao tomar esses remédios, ela sai da dengue e não fica com anemia. Ela fica mais corada, mais robusta. Só uma terapia divina faz isso para nós. Certamente é um empreendimento aparentemente fácil, mas é penoso e difícil, que requer meditação, mas que, em breve, restabelece o doente de maneira completa e sem sofrimentos, tornando-se, então, uma tarefa salutar e abençoada. Como você não é um protocolo para isso, toma isso, você tem que ver a pessoa em si. Então você vai ter que meditar, você vai ter que achar o remédio mais condizente, mais adequado àquela pessoa. Só que, em casos como a dengue, por exemplo, a gente já tem hoje um conjunto de remédios que é praticamente protocolar para aquela situação. E esse conjunto de remédio para dengue vai fazer um efeito muito rápido. Questões de minutos, a pessoa já começa a ter alívio, para depois ela restabelecer. E restabelece-se ficando sem os problemas que normalmente fica uma pessoa que teve dengue. O mesmo caso para a zika, só que a zika muda um pouquinho os remédios, e a chikungunya. No meio do texto teve vários numerozinhos, então citar-se-ão antes exemplos para provar que no passado, quando se promovia uma cura, era sempre devido a um meio que, em oposição com a terapia então em vigor, eram encontrados, por acaso, pelo médico, mas que no fundo eram homeopáticos. É o caso dos chás. A Joãozinho tomou o chá X e melhorou a tal doença. Aí as pessoas querem que aquele chá X sirva para todo mundo, mas serviu bem para o Joãozinho. Aí enquanto o José vai tomar, não dá certo, o Manel vai tomar, não dá certo, porque as características mentoemocionais eram diferentes. Agora, quando você pega um chá e faz aquela doença sumir, ele fica perigoso que ela suprimiu, ela foi para dentro. E ela vai vir com mais força ou em órgão mais nobre. Se você faz aquela doença sair com aquele chá, vai se eliminando aqueles adoecimentos, a pessoa começa a melhorar, começa a se libertar. Isso faz parte e isso é importante para que a pessoa consiga conceber e entender a necessidade de tratamento ser homeopático, ser um tratamento que faz com que você tire as doenças, elimine as doenças. A homeopatia jamais derrama uma gota de sangue. Jamais ministra vomitivos, laxantes, purgativos ou sudoríferos. Nem suprime o mal externo por meio de tópicos, nem prescreve qualquer banho mineral, quente ou desconhecido, ou clísteres medicamentosos, e aplica a música espanhola ou sinapismo, sedenhos, cautérios. Nem excita a salivação ou queima com moxa ou ferro ardente até os ossos, etc. Mas, ao invés de misturas, dá o medicamento simples, preparado por suas próprias mãos, e que ele conhece exatamente. Ela jamais acalma a dor com ópio, e assim por diante. Então, a homeopatia ela não vai derramar sangue, como fazia-se naquela época. A pessoa pode até tomar o remédio, ter algum momento de vômito, ter algum momento de diarreia, algum momento de suar muito, de urinar muito. Natural. A cor da urina muda, o cheiro da urina muda, a cor das fezes muda, o cheiro das fezes muda.
faz parte do tratamento, de acordo com aquilo que você tem internamente. Mas o objetivo não é provocar uma diarreia, não é provocar uma micção exaustiva, é desintoxicar a pessoa. E no processo de desintoxicação pode ocorrer determinados fatos, determinados fenômenos. Então, quando a pessoa está vomitando, a gente não tem que dar um remédio para ele parar de vomitar. A gente tem que entender por que ele está vomitando. E aí dá um remédio para aquele porquê geral, não só para o vômito. E com isso ela vai sempre trazer para a pessoa melhor qualidade de vida. E tem outro detalhe, sempre um remédio em cada vidro. Mas fui no homeopata e me passou uma fórmula. Isso não é homeopatia. Isso é um tratamento feito com remédios energéticos e naturais, mas não é um tratamento homeopático. O tratamento homeopático é um remédio em cada vidro. E ela traz para as pessoas um resultado muito grande, faz com que as pessoas se melhorem muito e busquem assim adquirir a sua saúde. Por conseguinte, a homeopatia é uma arte de curar muito simples, permanecendo sempre em seus princípios e em seus procedimentos, como os ensinos nos quais se baseia ela, surge bem comprometida, como um todo perfeitamente independente e por isso mesmo muito eficaz. Então ele está exaltando a homeopatia, natural que ele exalte, mostrando que ela vai fazer um processo de tratamento nas pessoas, que elas vão se melhorar como um todo, porque ela é extremamente eficaz e ela é comprometida com essa melhoria, com esse aperfeiçoamento das pessoas. A mesma pureza dos ensinamentos deveria evidenciar-se por si só e qualquer retorno ao descuido rotineiro da velha escola, o que é o seu oposto como um dia ou é da noite, deveria cessar completamente de vangloriar-se com o nome honrado de homeopática. Ou seja, a pessoa que tentar usar a homeopatia, fazendo esses pacotes de homeopatia, tudo num vidro só, fazendo essas fórmulas assim, o Hahnemann fala que ele não deve ter o nome honrado de homeopata, e muito menos usar aquelas fórmulas como a fórmula homeopática. Vamos respeitar a homeopatia. Isso ele pede encarecidamente. Ou seja, assim como o dia e a noite são muito diferentes, tratar a pessoa pelos métodos hahnemannianos, dando um remédio em cada vidro, é uma coisa. Botar um pacote num vidro é uma outra coisa que o Hahnemann condena. Quero que você deixe bem claro isso. E aí esse texto foi escrito em 1842 por Samuel Hahnemann, em Paris.